Thaís, já segue com a gente, porque agora o Jornal da CNN conversa com o ministro Carlos Aires Brito, ele que foi integrante do Supremo Tribunal Federal e presidente da Corte. Ministro, uma boa noite, obrigada por estar conosco. Boa noite, Carol. Boa noite, Thaís. Estou ao dispor de vocês. Boa noite a todos, enfim, todas. Bem, ministro, eu começo a nossa conversa, claro, explorando o seu olhar, sua experiência no Supremo Tribunal Federal. Hoje estamos diante de um caso em que o presidente concede graça a um deputado, aliado político dele, que ontem foi condenado pelo plenário da Corte. Há pouco, numa transmissão pela internet, Bolsonaro disse que o decreto é constitucional e que será cumprido. É constitucional, ministro? Há mecanismos legais para questionar a ação do presidente? Sim, há mecanismos legais. Esse caso vai voltar para o Supremo. Vai afunilar para o Supremo, que é o primeiro que proferiu a decisão, e depois porque, pelo artigo 102 da Constituição, é o guardião maior, guardião-mor dela mesma, Constituição. Agora, com respeito à opinião do presidente da República, ao entendimento dele, eu entendo que o decreto de indulto, no caso, é manifestamente inconstitucional. Quando a Constituição, ela mesma, qualifica, tipifica, considera certos crimes como de especial gravidade, a ponto de dizer, clausulá-los, não é? Dizer que eles são ou imprescritíveis ou inafiançáveis, ou insuscetíveis de graça, ou insuscetíveis de anistia, que está fazendo a Constituição? Veiculando em matéria penal, em matéria criminal, uma política pública de Estado, uma política pública permanente. É decreto de indulto, que é clemência, indulto é perdão, é clemência, é absolvição. O decreto de indulto é política pública de governo. Política pública de governo somente pode prosperar juridicamente se compatível com a política pública de Estado ou com as políticas públicas de Estado que já estão na Constituição e, portanto, em caráter permanente. E o fato é que o crime ou os crimes cometidos, sobretudo esse, não é crime de atentar contra a ordem democrática, incitar atitudes, até por violência físicas, contra a incolumidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, impedir, por qualquer modo, sobretudo por violência, o livre funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é tão grave, é tão atentatório da ordem democrática, tão atentatório, que é também crime de responsabilidade. Está no artigo 5º, número 2 da Constituição, inciso 2º. Em suma, Carol, em suma, Thaís, quando a Constituição chama para si a regulação, o regime jurídico penal da matéria, essa matéria é subtraída da competência do presidente da República na perspectiva da expedição de um decreto de indulto. É matéria pré-excluída da possibilidade de indulto. Então, me parece, data vênia de entendimento contrário, que o presidente da República incidiu em vistosa, visível, a meu juízo, patente inconstitucionalidade. Thaís Arbex. Boa noite, ministro. Ministro, alguns juristas têm entendido que, de fato, a concessão do indulto é uma prerrogativa privada do presidente da República e garantida na Constituição. Para além dessa análise que o senhor nos trouxe, há uma avaliação de que, embora prevista na Constituição, a concessão deste indulto específico a Daniel Silveira teria sido baseada no desvio da finalidade e não teria respeitado a separação entre os poderes. E aí sim poderia ser questionada. Minha pergunta, o senhor concorda com essa análise? E a segunda, o senhor entende que esse assunto volte ao Supremo? E aí o senhor avalia que será por meio de um questionamento da Procuradoria-Geral da República, por meio do Congresso? Qual que é o instrumento para se questionar do partido esse político? Há vários modos de suscitar a
o julgamento da causa, o julgamento da validade desse decreto pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República é evidente que tem habilitação processual para tanto, sem nenhum questionamento. Acontece que o Supremo proferiu a sua decisão, uma decisão quase que unânime, né? Me parece que houve apenas um voto discrepante, qualificando a matéria como de extrema gravidade. Nunca vi, na minha vida, uma decisão do Supremo que nem transitou em julgado ainda, porque é possível, né, manejar, convenhamos, algum embargo de declaração, nem transitou em julgado e já está sendo objeto de desfazimento, né, de subtração, de bloqueio dos seus efeitos. Nunca vi nada igual. Agora, Hans Kelsen, um dos maiores juristas, talvez o maior jurista do século XX, pai do positivismo analítico, do positivismo jurídico, autor do famoso livro Teoria Pura do Direito, disse que a importância de uma norma jurídica se avalia, se afere pelo modo como o direito mesmo reage à violação dessa norma. Ali onde a Constituição reage à violação de uma norma por modo especialmente severo, drástico, a matéria é insuscetível até de anistia, quanto mais que é pelo Congresso Nacional a anistia, quanto mais por um ato monocrático, singular, do presidente da República, no caso, o indulto. O indulto é privativo do presidente da República, mas não é discricionário propriamente dito. Ele tem limites. E eu volto a dizer, quando a Constituição fala, por exemplo, ali no artigo 37, Thaís e Carol, parágrafo 4º, que os atos de improbidade administrativa, que de tão graves que são, importarão perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, essa voz é da Constituição. Sem prejuízo da ação penal cabível, é evidente que não pode haver indulto para salvar, eliminar, afastar a condenação de alguém por improbidade administrativa. Improbidade que lá no artigo 15 da Constituição é causa de suspensão de direitos políticos, que pelo artigo também 85 é causa de impeachment, de perda mesmo do mandato. Portanto, quanto à questão da indisponibilidade do desvio de finalidade, é evidente que está havendo desvio de finalidade. O presidente da República saiu em defesa de um correligionário, de um amigo pessoal. No âmbito da administração pública, essa fuga, esse desvio de finalidade se chama impessoalidade, quebra do princípio de impessoalidade, de equidistância. Numa república, o nome é república, é coisa pública. Então, deve-se sempre primar pelo modo como se governa. Não interessa quem governa para a Constituição, interessa como se governa. E a Constituição diz no artigo 37, cabeça do artigo 37, que o governo, tanto quanto a administração pública, né? Mais especificamente a administração pública, se rege pelos conjugados e entrelaçados princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, sem o que o ato do agente público não alcança o patamar da legitimidade. Então, eu também entendo que houve desvio de finalidade. Mas o que me parece mais grave é que o presidente da República desfez uma decisão do Supremo que, em última análise, foi em defesa do que a Constituição mais preza, o princípio dos princípios da Constituição, a menina dos olhos da Constituição, o princípio continente de que tudo mais é conteúdo, república, federação, separação dos poderes, liberdade de imprensa, liberdade de iniciativa, tudo é princípio conteúdo do princípio continente da democracia. E foi a democracia que foi agredida, que foi atacada, segundo a própria decisão do Supremo. Ministro, há pouco a Thaís falava sobre os 3 poderes. E eu quero insistir nesse ponto, utilizando sua experiência enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive. Estamos falando de um deputado condenado pelo STF que teve a pena perdoada pelo presidente.
Temos aí os três poderes envolvidos. Em que medida o passo dado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro tensiona principalmente a relação entre executivo e judiciário? Tensiona, fricciona. Porém, é preciso reconhecer, o presidente da República fundamentou o seu decreto. Para ele, o decreto é constitucional. Ele declinou, revelou as razões de direito pelas quais editou, expediu o decreto de indulto. Volto a dizer, indulto é clemência, indulto é perdão. Agora, a meu juízo, e eu respeito as opiniões, respeito os entendimentos divergentes do meu, o meu entendimento é de que ele incorreu em inconstitucionalidade. E inconstitucionalidade, assim, bem patente. Eu diria até autoevidente. Sem embargo, volto a dizer, o presidente da República está na suposição de que editou o seu ato validamente. Meu entendimento é diametralmente oposto. Ele afrontou a Constituição ao fazer uso desbordante, por modo desbordante, excessivo, mais do que isso, totalmente descabido do decreto de indulto. Ministro Carlos Aires Brito, nessa conversa conosco aqui no Jornal da CNN. Mais uma vez, ministro, muito obrigada por conversar conosco. Até uma próxima e uma ótima noite. Obrigado a todos.